Olá, estamos aqui com a nossa aulinha de história. Na aula passada, não sei se vocês vão lembrar, nós falamos um pouco sobre a religião do Antigo Egito, né? A religião do Egito Antigo. Aí, o que nós falamos, né? As características da religião dos povos antigos do Egito. Nós falamos das crenças, como eles acreditavam na vida pós-morte, a forma das construções das pirâmides, que era uma forma de manutenção, de preservação dos corpos, e ali eles colocavam tudo que eles acreditavam que a pessoa gostava quando ela estava em vida. Então, era uma forma de preservação do corpo, porque eles acreditavam que aquele corpo eles iam ter vida após a morte, né? Então aqui tem um textinho, tá? Que vai retomar as principais características da religião do Antigo Egito. Uma das coisas marcantes que nós não podemos deixar de lembrar é que eles eram politeístas, né? Até tem uma atividade que vocês vão procurar o que significa politeísta. A palavra poli, lembra? Matemática também usa isso, poliedros, né? Muitos, né? Poli, muitos o quê? Vocês vão dar uma pesquisa. Aqui, ó, tá até no textinho aqui, ó. Politeístas acreditavam em vários deuses. Então já tá bem fácil, já tá explicando aqui para vocês. Aí vocês teriam que estar procurando, já tem até no texto aqui para vocês, né? Então, o que é politeísta? Eles acreditavam em vários deuses, eles tinham deuses para tudo, né? Aí a professora ilustrou bem para que vocês não tenham assim dificuldade. Olha só os outros deuses que eles tinham: deusa do culto, deusa da fertilidade, deus do sol, né? Deusa da fertilidade e do amor, deus da guerra. Olha o tanto de nomes de deuses. Para cada coisa eles acreditavam num deus. Os egípcios faziam rituais de oferendas aos deuses. Era uma forma de conseguirem agradar os deuses, conseguindo ajuda em suas vidas. Era uma forma era um jeito que eles acreditavam, né? Então, eles tinham essa crença. Eles tinham vários templos construídos para os deuses. E o que é importante aqui também a gente lembrar? As representações dos deuses de diferentes maneiras. Se vocês pegarem e olhar aqueles desenhos que eles faziam nas paredes, nos túmulos, lá nas pirâmides, eles retratavam a vida que aquela pessoa levava. Então, dependendo da classe que ele tinha, a atividade que ele realizava quando era vivo, era aquilo que eles desenhavam lá nas paredes. Inclusive, eles acreditavam que os deuses tinham formas, né? Eles representavam de diferentes maneiras. Por exemplo, a forma antropomórfica é uma forma humana apenas. Então, aquele deus tinha uma forma humana. Zoomórfica, zoo de animal, né? Então, esse deus tinha uma forma de animal. E quando era zoomórfica, é a mistura de homem e animal. Não sei se vocês já ouviram aquela história do Minotauro, né? O Minotauro era metade homem, metade touro, né? Então, eles acreditavam nessa forma. Então, os deuses, eles tinham essas três formas. A forma humana, a forma animal ou a forma metade, animal e homem. Que são esses nomes aqui: antropomórfica, zoomórfica e antropozoomórfica, tá bom? Então, essas eram as características da religião egípcia. Hoje, a nossa apostila, ela vai retratar uma antiga civilização também, a religião do povo romano. Só que antes da gente passar para essa atividade, eu quero que vocês respondam essas questões aqui, tá? Vocês vão responder essas questões para mim, que a professora até leu agora e me explicou.
Vocês vão fazer a leitura da página 46 e 47, que vai falar da religião romana. E para ilustrar e explicar as religiões romanas, a professora trouxe para vocês uns slides bem ilustrativos para vocês estarem lembrando, para estar fixando mais, porque eu acho que com imagem, né, tudo que vocês puderem estar vendo a figura, vocês vão lembrar mais. Então, quais são os principais deuses romanos, né? Agora nós vamos falar um pouquinho de Roma, tá? Então, quais os principais deuses romanos? Olha só. Aqui eu trouxe o deus Júpiter, né? Vocês vão ler com calma. Se eu for ler, a gente vai demorar muito. Então, vocês vão lendo aí. Aqui, ó, o deus Júpiter, ele era o principal deus romano. Aí vocês vão ler aqui, é um dos deuses de Roma. Olha aqui um outro deus, o deus Apolo, né? Sou mais conhecido como Apolo. Sou o deus grego da música, da arte, do sol, da harmonia. Olha essa deusa aqui, sou a deusa Juno, a deusa do casamento. Na Grécia ela teria outro nome, ó, seria Hera, né? Aí vocês vão lendo as curiosidades aqui sobre os deuses. Olha, o meu nome é Marte, tá? É o deus do protetor dos soldados. Netuno, né? Porque ele também é conhecido na religião grega como Poseidon, tá? Deus das águas, né? Olha só, a bela e sedutora Vênus. Minerva, eu sou a inteligente deusa Minerva. Eu seria a poderosa Atena, deusa da sabedoria. Você pode ver, ó, que ela tem até uma coruja na mão, que é o símbolo da sabedoria, né? Olha outra deusa Diana, né? Famosa em Portugal, a deusa da caça. Eu sou o deus Baco. Aí vocês vão ler, né, que ele representa para os romanos. Eu sou, em Roma, a deusa Ceres, a deusa das colheitas, das plantas, o Vulcano, o deus do fogo, dos artesãos, Plutão, né? Mercúrio, mensageiro dos deuses. E aqui a professora trouxe uma relação para vocês de todos os deuses romanos, e na Grécia eles têm os outros nomes, os mesmos deuses, mas com outros nomes, e eles, a função de cada deus, né? Júpiter, pai dos deuses, o Juno, que é a esposa deusa do casamento, e assim vai. Que formas de culto existiam na religião romana? Então, olha só. Nós somos os espíritos protetores da casa e da família. Todas as famílias romanas nos prestam cultos e fazem oferenda. Nós somos os lares. Então, eles prestavam culto em família. Eles tinham esse hábito, né, de prestar culto em família para a proteção. Dentro de todas as casas romanas, eles tinham um altar, uma capela. Isso era chamado de culto doméstico. Culto doméstico ou familiar era dirigido pelo pater familia, quer dizer, o chefe da casa, o pai, né? No lar eram honrados vários espíritos, os espíritos Lares, Penates e Manes. Olha só, aí dá uma lidinha aqui, o protetor da casa, o protetor da família, o protetor dos espíritos antepassados, tá? Culto público também era um costume que eles tinham, onde eles iam no templo. Dirigiam-se aos deuses pedindo proteção para a cidade, para os sacerdotes e sacerdotisas. Tinha o culto imperial, que era o culto ao imperador. Então, olha só, eles tinham o culto à família, o culto no templo para os sacerdotes e ainda tinha o culto imperial, que era para os imperadores, tá? Aqui tem uns exemplos de templo que foram reconstituição para que vocês vissem. Aqui como que fala, um vestígio, né, do que sobrou de um templo romano.
Os romanos eram muito supersticiosos. Eles não tomavam decisões importantes sem antes consultarem os deuses. Então, eles tinham esse costume, né, de tudo que vai fazer, eles tinham que consultar os deuses antes. Tem gente que ainda, assim, tudo que vai fazer, por exemplo, vou dar um exemplo atual, horóscopo. Tem gente que acredita em horóscopo. Aí tudo que vai fazer tem que ler o horóscopo antes de sair de casa. Então são crenças, cada um acredita em alguma coisa, né? Aqui tem então essa superstição, tá? E aí eles faziam essas visitas, olha as oferendas, eles faziam as ofertas, né, do que eles tinham para agradar os deuses. Olha aqui, ó, fazendo procissões, banquetes, sacrifícios em homenagem aos deuses para que eles fossem cada vez mais abençoados. Aqui também a ilustração, ó, do sacrifício aos animais que vão ser ofertados. Resumindo, a religião romana também é politeísta. Vocês viram pelas imagens dos vários deuses, eles acreditam em vários deuses. Também tem o antropomorfismo, que eles imaginam seus deuses semelhantes aos homens, com os mesmos sentimentos, defeitos e qualidades. Tolerantes, eles aceitam e assimilaram todos os deuses de povos que conquistaram. Então, além dos deles, eles foram incorporando outras culturas, tá? De fora também, aceitaram. A religião humana tinha várias formas de culto, como a gente viu, o culto doméstico, o culto público e o culto imperial. E as principais características da religião romana? Ó, a religião era muito importante para os gregos e romanos. Eles eram politeístas. Estava presente em todos os momentos de sua vida, quer na vida privada e quer na vida pública. Então, a religiosidade é muito forte na vida deles. Tal como acontecia na religião grega, a religião romana imaginava seus deuses também semelhantes aos humanos. Então, era antropomórfica. Nós vimos isso lá no Egito também. Porém, os seus deuses eram imortais e podiam metamorfosear-se, quer dizer, podiam transformar-se, tá? Metamorfose vem da palavra, significa transformação, tá? A religião romana mostrou-se muito tolerante, quer dizer, foi aceitando outras culturas junto da sua, foi se misturando com outras. À medida que eles iam conquistando outros povos, porque Roma era uma grande civilização e era uma civilização conquistadora, eles conquistavam vários povos, eles invadiam, lutavam e ganhavam as batalhas, e aqueles povos iam sendo dominados deles. E eles também iam aceitando algumas culturas diferentes. E foram integrando na sua religião deuses que pertenciam a outras culturas. Em 380, isso antes de Cristo, tá? O imperador Teodósio reconheceu o cristianismo. 380 aqui não é antes, não. Já depois de Cristo, porque não tem o AC. Lembra do AC e DC? O imperador reconheceu o cristianismo como religião oficial do império. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O cristianismo surgiu e ele foi muito combatido pelo Império Romano. O Império Romano não aceitava o cristianismo. O que é o cristianismo? Aquela religião que foi fundada a partir de Jesus Cristo. E eles não aceitavam por quê? Porque o cristianismo adorava um só Deus, né? Cristo. E os romanos, a gente acabou de ver que eles eram politeístas. Então, eles tiveram muita dificuldade, não aceitavam o cristianismo de jeito nenhum. E o imperador reconheceu depois de 380 anos como religião oficial do império. Mas isso passou muito tempo, muita luta. Os cristãos sofreram muitas perseguições, como a gente viu aí nos filmes, nas arenas, né? Eles eram jogados para os leões e tudo mais. Então, foi muita perseguição até o império aceitar o cristianismo.
Conclusão: os romanos aceitaram os deuses dos outros povos, sobretudo os gregos, exerceram grande influência na religião romana. O culto romano era familiar, prestado no lar, ou público, prestado nos templos públicos por diversos sacerdotes. Os romanos eram muito supersticiosos e interpretavam, antes de agir, a vontade dos deuses, aquilo que a gente falou. Então, eles acreditavam muito nos deuses, tudo que eles iam fazer, eles consultavam os deuses antes. Então, eles eram muito temerosos e prestavam esses cultos em casa, nos templos e ao imperador, tá? Agora, depois que vocês viram os slides, leram a apostila na página 47, vocês vão responder essas questões aqui da apostila, tá bom? Que é a atividade 3, tá? E aí a professora vai ficar aqui para olhar, vocês vão terminando, vão mandando para mim, para a gente estar corrigindo, tá bom, meus amores? Então é isso.